A palavra de hoje a ser meditada se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Tem todo um texto que trabalha a promessa do Espírito Santo, que está no capítulo 14, dos versos 15 até o final. Dos versos 15 até o final, até o verso 30. Mas nós vamos, por ocasião desta pregação, ler apenas o verso de número 26, tá bom? Mas depois vale a pena fazer a leitura toda, porque é um texto muito, muito inspirador. Diz assim o texto: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Eu vou ler de novo. Mas, agora numa outra versão, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Palavras do Senhor. Essa é uma promessa de Deus para nós nesse dia. Uma promessa de que o Espírito Santo nos lembrará de tudo aquilo que Jesus falou e ministrou enquanto esteve entre nós. Uma promessa de que os ensinamentos de Jesus aqui na terra, na Galileia, na Judéia, serão realidade para nós hoje, serão verdade para nós hoje, serão palavras que transformam a nossa vida hoje. É uma promessa de que o Espírito Santo nos lembraria o que Ele falou. Por quê? Porque a memória é limitada, porque a memória é carnal, e uma memória que não for iluminada pelo Espírito Santo, ela é limitada. Uma memória que não é iluminada ou tocada pelo Espírito Santo, uma mente que não é tocada pelo Espírito Santo, uma mente que não é transformada pelo Espírito Santo, ela não vai se lembrar das palavras ditas por Jesus naquela ocasião. Jesus Cristo falou palavras poderosas, palavras que curaram, que transformaram, que restauraram, que colocaram em ordem o caos, palavras maravilhosas. Mas essas palavras, para serem ditas a nós hoje com o mesmo poder, elas só assim acontecerão pelo mover do Espírito Santo, que naquela época foi prometido e que hoje é uma realidade. Francisco de Assis viveu no século 13º, no século 13 depois de Cristo. E ele é muito conhecido por ser uma pessoa da espiritualidade. Ele vivia muito em meio à criação. E ele, na criação, à semelhança do servo Davi, que também vivia muito na criação, escreveu muitas orações. As orações de Davi foram registradas nos Salmos. As orações de Francisco de Assis nos escritos históricos. E uma das orações de Francisco de Assis diz assim: Altíssimo e glorioso Deus, venha e ilumine as trevas do meu coração. Altíssimo e glorioso Deus, venha e ilumine as trevas do meu coração. Francisco de Assis, ele parte da premissa de que existem trevas no nosso coração e na nossa mente. Existem tempestades que vêm querer nos atormentar e nos assustar. Porque se ele está pedindo para que Deus ilumine as trevas, é porque primeiro existem trevas. O rei Davi, quando buscava a Deus, ele buscava de todo o coração, porque ele reconhecia que ele era pecador, e ele precisava da luz de Deus para iluminar os seus passos. A oração de Francisco de Assis expressa a necessidade urgente que todos nós temos de sermos iluminados no nosso interior, de não apenas conhecer o caminho que devemos seguir, mas de sermos transformados e guiados pelo próprio Deus que nos forma discípulos e discípulas. Então não se trata apenas de ensinar o caminho, mas de nos guiar no caminho. E aí Francisco de Assis termina essa mesma oração dizendo: dá-me a fé correta, a esperança certa e o amor perfeito, para que tudo o que eu fizer seja em cumprimento à tua santa vontade. A fé correta,
Porque existe uma fé que não é correta, é uma fé vazia, só de palavras. A esperança certa, porque existem esperanças que não são certas, mas que são egoístas, e o amor perfeito. Hoje nós celebramos o Espírito Santo, e o dia que o Espírito Santo foi enviado, e nada melhor do que com o batismo infantil, que representa a descida do Espírito Santo. E Pentecostes revela a nossa necessidade de Deus, Gideon. Pentecostes é a verdade escancarada de que nenhum ser humano será capaz de resolver o problema do pecado sem o poder do Espírito Santo. Noé não foi capaz, Abraão não foi capaz, Davi não foi capaz, Débora não foi capaz, José do Egito não foi capaz. Por que eles não foram capazes? Porque nós não somos capazes. Então, o projeto de salvação só acontece se nós formos um com Deus e o Espírito Santo habitar em nós. E aí eu me pergunto, como eu tenho lidado com as confusões dentro de mim? A partir do poder do Espírito Santo ou a partir das minhas próprias forças? Afinal, quero crer que todos nós temos algum tipo de confusão, de lutas, de desafios, porque senão você é um super-herói e uma super-heroína. Nós temos desafios. A pergunta é, como lidamos com isso? Lidamos a partir do Espírito Santo ou a partir das nossas próprias forças? Pentecostes diz respeito a uma consciência de que somos limitados. Francisco de Assis, ele sabia que ele não podia confiar na sua própria sabedoria, porque Paulo mesmo disse em Filipenses o seguinte: Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Caio, isso é muito poderoso. É Deus quem efetua em mim o querer Deus. É Deus quem efetua em mim o desejar buscar a Deus. É Deus que efetua em mim o sentimento correto, a racionalidade correta. É Deus quem efetua em mim. Que tipo de emoção eu devo ter nesse momento? Tristeza? Alegria? Eu devo perseverar? É Deus quem efetua em mim essa obra. Não sou eu mesmo, mas é Deus. Então a consciência de nossas limitações deve sempre nos levar a clamar a Deus. Sempre. E essa é uma dádiva. E aí eu quero deixar hoje aqui 3 verdades de como o Espírito Santo ilumina a sua vida e a minha vida. 3 modos como o Espírito Santo pode ele reinar sobre a sua vida e não você mesmo, tá bom? O primeiro é que o Espírito Santo ilumina a nossa mente para conhecer a verdade. O Espírito Santo ilumina a nossa mente para entender a verdade do mover de Deus na Bíblia. Quando Jesus, por exemplo, se revelou a Saulo de Tarsis no caminho, ele surgiu como uma forte luz, né? Paulo foi iluminado. Na época ele chamava Saulo. E primeiro, olha que interessante, primeiro Paulo Araújo, Saulo, se tornou cego. A luz, primeiro, cegou. Cegou a quem? Cegou a Paulo. Cegou a compreensão humana de Paulo. Cegou a compreensão que Paulo tinha de Deus. Primeiro, a iluminação, ela vem para cegar a nós, ou para nos tornar cegos diante da nossa razão e das nossas certezas. A iluminação nessa vida de Paulo, primeiro se manifesta como uma luz que o cega. Olha o que diz Atos 9, 3 e 4. De repente, resplandeceu ao seu redor uma luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira forma como Saulo é iluminado é tomando consciência de que ele é um perseguidor e não um seguidor. Paulo achava que era um seguidor do Deus vivo, mas na verdade ele era um perseguidor do Deus vivo. Ele estava trabalhando indo a Damasco, achando que ele estava seguindo as orientações do Deus vivo, mas ele estava seguindo as suas próprias compreensões. Então, um dos aspectos que a gente pode ver aqui nas Sagradas Escrituras, em relação à iluminação, é que ela é um fenômeno que transforma a nossa vida a partir do conhecimento da palavra de Deus.
A partir do conhecimento. A luz que aconteceu lá diante de Saulo não foi apenas um fenômeno físico, mas um ato sobrenatural de confrontação espiritual. Saulo era instruído, era zeloso na lei, era moralmente convicto, mas a sua compreensão não estava iluminada. A sua inteligência, a sua formação, a sua experiência religiosa de nada valia. Ele precisou de uma luz para perceber isso. Isso nos ensina que o conhecimento, sem a iluminação do Espírito Santo, pode nos tornar duros e cegos para o mover de Deus. Eu vou repetir. O conhecimento, sem a iluminação do Espírito Santo, que é o que eu ensinei hoje na escola dominical, sem essa relação com o Deus vivo, pode tornar-nos duros e cegos para o mover do próprio Deus, que é o que aconteceu com Saulo. 2 Coríntios 3:6 vai falar sobre essa comunhão com o Espírito que nós devemos ter. Então a luz que cegou os olhos naturais de Paulo, ou na época Saulo, revelou a cegueira da sua alma, também iluminou os seus passos. E foi precisamente naquele momento que Saulo percebeu que ele estava na escuridão. Isso eu acho muito forte. Paulo estava na escuridão, mas não sabia que estava na escuridão. Paulo estava cego para as coisas de Deus, mas não sabia que estava cego para as coisas de Deus. E aí o que o Espírito Santo fez na vida de Saulo, dona Selma? Ele jogou luz. Só que a luz foi tão forte naquele momento, tão poderosa, tanto precisava quebrantar tanto a ele, que ele ficou literalmente cego, por um tempo, um bom tempo, alguns dias. E aí, nessa cegueira para as coisas que ele achava que compreendia, começou a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele começou a ser discipulado pela palavra de Deus. E aí ele vai retomando a visão, primeiro espiritual, e depois Deus dá a graça dele voltar a enxergar. Muito parecido com a experiência de Zacarias. Mas Zacarias não fica cego, ele fica mudo. Ele também, diante do anjo que promete o filho João Batista, ele duvida. E aí o Espírito então tira a voz dele por um período, e quando ele perde a voz, ele que é um comunicador, um sacerdote, perde o seu ofício primário para ganhar experiências com Deus, para daí, qual que é a primeira palavra de Zacarias depois que ele retoma a voz? Ele glorifica a Deus, que é o que ele não fazia antes. Porque ele precisava ter essa experiência de ser tirado dele algumas faculdades ou competências sensoriais, para que ele pudesse ser iluminado por Deus. E quando a voz de um sacerdote volta, ela volta corrigida, direcionada, glorificando a Deus. E a primeira palavra dele é glorificar a Deus, é agradecer a Deus. Ele estava então rendido. Porque a luz do Espírito Santo nunca vem apenas para nos informar, mas para nos formar. Atos 4,19. O Espírito ele não vem só para te informar, mas ele vem para lhe formar. Vamos pensar aqui, para tentar ajudar o que eu estou querendo dizer, num fotógrafo à moda antiga. O fotógrafo à moda antiga, ele ia revelar numa sala escura os negativos, né? E a imagem, eu tinha um fotógrafo que era presbítero, e ele até aquele tempo fazia isso. A imagem, ela só aparece, vai ser revelada com o tempo, quando ela é exposta à luz de maneira cuidadosa e precisa. Eu vou repetir, a imagem só vai ser revelada, a imagem de quem você é em Cristo Jesus, a imagem de quem você verdadeiramente é, Maíca. Jesus sabe qual que é o seu nome de verdade, lá no céu ele vai dizer, né, na pedrinha branca. Só vai ser realmente revelado, usando essa figura de imagem do fotógrafo, quando essa vida ou essa imagem é exposta à luz gradativamente, cuidadosamente. Aí de repente vai aparecendo aquela imagem, e aquela imagem então está nas suas mãos, aquela foto que dura tempo. Assim somos nós. A luz de Deus, ela vai iluminando a nossa vida, ela vai iluminando as
aspectos, o Espírito Santo vai revelando. E às vezes a gente pode até perder algumas competências, como Zacarias e Saulo, mas é um período de formação, porque não é só informação. E é isso que nós podemos ver. Um coração em trevas está desconectado da luz de Deus. Biblicamente, trevas representa ignorância, confusão, pecado, dureza de coração, orgulho, medo ou qualquer condição em que a presença iluminadora de Deus está ausente ou é rejeitada. Aí eu te pergunto, será que não há áreas na nossa vida em que nós estamos ignorantes em relação a algumas coisas? Será que não tem áreas da nossa vida que Deus está querendo mostrar alguma coisa e nós estamos simplesmente ignorando? Será que não há áreas na nossa vida que nós estamos meio que confusos com algumas coisas, entendendo errado? Será que não tem pecados na nossa vida, dureza do coração, orgulho, medo ou qualquer condição em que a presença iluminadora de Deus está sendo rejeitada? Certamente que sim, certamente que sim. Por isso, sem hesitação, nós somos chamados a estar diante da palavra e permitir que o Espírito vá revelando a nós, tirando as vendas dos nossos olhos para sermos iluminados. Essa é a primeira palavra que eu quero dizer. A presença do Espírito, ela não é no nada, no vazio. Ela se dá através da palavra que normalmente, primariamente, ela nos confronta. Tem até alguns estudiosos que dizem que se você lê a Bíblia e não se sente confrontado pela Bíblia, você está lendo errado, né? Porque a palavra, ela vem como um professor para nós, tá? Mas tem um segundo aspecto, porque como que nós somos iluminados, como São Francisco de Assis disse, né? Nós somos iluminados, primeiro pela palavra, segundo, essa iluminação também molda o seu coração. O que é moldar? A figura de moldar é uma figura do artesão, né? Onde ele vai moldar uma argila, ou um barro, ou uma escultura de bronze. Ele está moldando. O nosso coração, que era um coração em pecado, ele precisa ser moldado. E é o Espírito Santo que faz isso. Só que moldar, às vezes, dói, né? Mexer no corpo, quem é da área da saúde, temos a Ana Maria ali, a Ana Paula, às vezes dói. Uma injeção, eu não sei de você, eu não gosto de uma injeção, ela mexe com o meu corpo e dói. Eu vou ter que fazer aquele exame da lactose lá. Estou morrendo de medo, irmãos, eu não gosto de agulha. Dizem que tem que pôr e ficar 2 horas lá, e como eu não gosto disso. Mas isso vai ser benéfico para o meu corpo, eu quero crer, né? Porque eu vou descobrir mais coisas sobre mim. Moldar está mexendo com quem você é, com o seu palavreado, com os seus hábitos, com o seu olhar para as coisas. E às vezes Deus precisa deslocar a sua vida de um lugar e levar para outro. João 14, 26, que nós lemos, faz parte dos discursos de despedidas de Jesus, em que ele começa a falar do Paráclito, que é o Espírito Santo. Jesus, ele fala da dor e das trevas que os discípulos enfrentariam após a sua morte. Mas também promete um auxílio, que não será externo, mas será interno. É o Paráclito, é o Deus em nós. E uma das frases que tem lá, Gil, é que ele vem para nos ensinar. E a palavra ensinar aqui é didaquei. A mesma palavra do didaquê. É esse ensino constante. Esse ensino que molda. Esse ensino que transforma. Então o Espírito Santo, ele age por dentro de nós e transforma-nos por dentro. Esse Espírito Santo molda para que nós possamos andar na verdade do Senhor. Então esse Evangelho de João, que é o mais antigo deles, as pessoas dali já não sentiam a presença física de Jesus. Jesus já tinha morrido, mas eles precisavam crer que Jesus estava operando dentro deles num discipulado constante. E aí eu me pergunto, eu tenho pedido a Deus para não apenas mostrar o caminho, mas para me moldar? Quando foi a última vez que você falou assim, Senhor, molda a minha vida? Quando foi a última vez que a nossa oração foi uma oração genuína de dizer, Senhor, transforma o meu olhar, transforma as minhas emoções, transforma...
Alguns anos atrás, eu sofri algumas crises de ansiedade, assim, sabe? Fiquei ansioso com algumas coisas. Não em termos de doença propriamente dito, mas eu estava muito ansioso, sabe, Djalma? E aí eu comecei a andar com Deus, né? Eu gosto de fazer minhas caminhadas quando eu estou enfrentando crises. E aí eu já estava aqui em Curitiba, eu comecei a andar lá perto da minha casa, tem uma trilha lá para bicicleta que vai lá do passeio público até o outro parque que me fugiu o nome agora. São Lourenço, isso, São Lourenço. E aí eu estava caminhando, e eu caminhava lá, né? E eu sentia angústia às vezes. Angústia é uma palavra difícil de explicar, né? Angústia é aquilo que você não sabe explicar. Tem alguma coisa dentro de você que não está em ordem, que está tirando a sua paz, que não dá para pôr a cabeça no travesseiro e descansar. É alguma coisa que estranha. Eu não sei explicar a angústia. Eu sentia angústia, estou dando o nome de angústia. E eu caminhava e falava com Deus. Mas, Paulino, eu percebia que não era uma angústia que vinha de mim, era alguma coisa de Deus operando em mim, que estava me incomodando. E a minha oração, Magali, enquanto eu caminhava ali, andava, era: Senhor, não pare de fazer o que o Senhor está fazendo, porque é algo do Senhor que está impactando a minha vida. Não está confortável, não está gostoso, me assusta, mas está me levando a te buscar mais, está me levando a ter experiências profundas com o Senhor. Então alguma coisa está fora do eixo da minha vida. Molda-me. E ao mesmo tempo eu falava: Senhor, mas pega leve, mas molda-me. Mas Senhor, a minha vontade é falar para, mas se é de ti, então continua. Não está legal, eu quero voltar à minha zona de conforto, mas se é do Senhor, não para, vai mais fundo ainda, mas me dê força de sobreviver ao final dessa caminhada. E assim foi por alguns dias, né? Aí eu procurei um amigo que é pastor, e eu falei: rapaz, está difícil essa minha caminhada aqui. Eu acho que eu comecei a ficar inseguro, se era de Deus ou se não era de Deus. Aí eu falei: eu acho que eu vou fazer uma terapia, eu vou cuidar, porque está ruim essa angústia. E aí, ele é cristão, ele é de Niterói, ele rapaz, é um fantástico, Roberto Ailmar, uma sumidade na área de burnout, e ele acompanha pastores gratuitamente, assim, é presbiteriano, lá de Niterói. E aí a gente conversou, a gente fez uma conferência de Zoom, e aí Regina Ermelina estava com dúvida, porque já estava há muito tempo, assim, as minhas primeiras orações eram fortes, mas eu estava esmorecendo, né? E aí eu falei: vou procurar ele. E aí eu achei, sinceramente, como um doutor que deveria cuidar de mim, que ele ia falar assim: não, Paulo, vai descansar, não, né? Mas ele virou para mim e falou assim: meu irmão, é de Deus, aguenta aí, fica aí, porque é de Jesus. E eu não falei para ele que se eu achava ou não achava, eu só contei. Eu falei: eu estou percebendo que você tem andado, você está mais preocupado com as coisas do mundo, com as coisas de Deus. A gente tem que temer mais a Deus do que temer ao mundo, do que temer a você mesmo. Você está com medo de você ou não medo, mas temor diante de Deus? E começou a falar um monte, Magali. Minha vontade é falar: que eu fui ligar para esse cidadão, viu? Só está me atrapalhando. Mas foi a confirmação que eu precisava para entender algo que estava acontecendo dentro de mim. E aí foi um processo difícil, um processo de uma caminhada, mas que me levou a caminhar 3 vezes por dia, orando e lendo a Bíblia como eu nunca estava orando, e onde Deus revelou coisas maravilhosas. E hoje, passados aí 3 anos dessa experiência, 2 anos e tanto dessa experiência, eu hoje, quando venho ao púlpito, quando eu vou fazer uma visita, eu me sinto seguro, Vinícius, não por minha competência, mas por aquilo que foi confirmado 2 anos atrás, na experiência que eu vivi com Jesus. Você entende? Essa experiência que eu tive com Jesus, em que Ele estava moldando o meu coração, veja a importância. Eu orei, Gil, eu procurei a igreja para ter discernimento, eu li a palavra, né? Ela me marcou indelevelmente, e hoje, quando eu vou desempenhar o meu ofício pastoral, eu me sinto fortalecido, porque eu vivi experiências lá atrás que me marcaram para enfrentar os desafios que eu enfrento hoje. E aí eu penso e falo para cada um de nós hoje, né? Na nossa experiência com o Espírito Santo, nós estamos pedindo para Ele iluminar, mas também para nos moldar.
Nós estamos sendo humildes, entendendo que nós não temos nada de valor em nós, mas o valor que nós temos é o valor atribuído por Deus. Nós estamos entendendo que tudo que nós temos é intrinsecamente ligado à glória de Deus, a nossa inteligência, o nosso vigor físico. Uma vez me falaram algo, me falaram assim: a pessoa que vive um câncer, a pessoa que vive uma depressão, a pessoa que vive uma crise financeira, ela é mais uma em milhares que tem no mundo, na estatística. E Deus deu a graça a ela mostrar para essas outras que vivem a mesma situação, como que um cristão e cristã enfrenta essa situação. Isso me marcou. Eu vou tentar explicar melhor. Muitas pessoas sofrem com câncer no mundo, certo? Muitas pessoas sofrem com depressão no mundo, certo? Muitas pessoas sofrem com desemprego no mundo, certo? Mas algumas poucas têm o Espírito Santo vivendo nelas. Outras não têm. Qual é a diferença? Como que eu vou saber? Quando eu olhar, falo, olha, as duas estão passando por desemprego, as duas estão enfrentando o câncer, as duas estão enfrentando depressão, mas essa daqui, não é que ela é super poderosa, não é que ela é quase que ingênua, presbítero Gil Blind, que acha que está tudo em ordem, mas tem alguma coisa nela que sustenta ela, e que não é dela. O que é isso? É o Espírito Santo. Isso mudou a minha vida. Então, tem muitas pessoas que são órfãos de mãe, na minha idade, muitas não são. Eu sou. Como um órfão de mãe, na minha idade, vive a glória de Deus. Eu choro, eu sinto saudade, eu tenho minhas lutas, mas na minha experiência com Deus eu quero mostrar ao mundo, porque nesse mundo todos nós vamos passar por tribulações, mas nós temos o Espírito Santo. E essa é uma grande diferença. Então, eu não estou dizendo que a sua luta não é difícil naquilo que você vive. Deve ser muito difícil, só você sabe, talvez seu cônjuge. Mas eu quero só lembrar nessa manhã que o Espírito Santo ilumina você, como ele iluminou Paulo. E ele molda você. E ele vai ser a força que nós não temos. Esse é o poder de Pentecostes que o Antigo Testamento não tinha. O Espírito nos ensina, nos molda e nos convida a orar com sinceridade. Eu quero ir por fim, para terminar. Se Ele nos ilumina, se Ele nos molda, aqueles que se colocam diante dEle, Ele nos guia na jornada junto conosco. Não é, Vitor, não é que o Espírito Santo vai te dar um mapa. Estou aqui o mapa. Não. Ele vai andar do nosso lado. Eu sei que o Júnior Razeira gosta de fazer caminhadas em trilhas. O Júnior Razeira dá pá virada, viu? Ele vai nessas trilhas aí no meio do mato e não sei, é caminhada ou é corrida? Corrida. E aí esse ano, eu não sei o que deu na cabeça da Norine, a gente tem que levar ela está passando mal, algum problema na cabeça dela. Ela entendeu que vai começar a correr com ele, né? E ela está correndo junto com ele. Tô brincando, Norine, é uma benção. E os dois estão correndo por meio desses matos aí, no interior do estado do Paraná, em trilhas que tem de corrida. O Espírito Santo está correndo com a gente. É isso, agora o Júnior, até o passado o Júnior ia sozinho. Agora ele tem a Norine com ele, eles estão juntos. Essa é uma palavra bonita, porque o apóstolo Paulo, que eu estou citando como exemplo na homilia dessa manhã, o tempo todo o Espírito Santo estava com ele. Parece-me que ele tinha os olhos iluminados. Lembra a história do Eliseu e do aprendiz? Tinha um Eliseu, tinha um aprendiz, estava vindo lá um exército inimigo, Eliseu estava tranquilo, e o aprendiz estava desesperado, e o aprendiz vai procurar Eliseu e ele faz uma oração, pede para os olhos do aprendiz abrir. Quando os olhos dele se abrem, ele vê aqueles anjos em fogo ali, tudo ao redor, num número muito maior do que os inimigos, né, de Israel. Eu penso, irmãos, que Paulo tinha os olhos iluminados, não pode ser. O apóstolo Paulo enxergava com os olhos do Espírito, porque o Espírito estava andando com ele. O tempo todo o Espírito falava, vem por aqui, vai por ali. E o Espírito colocava Barnabé e João Marcos, e colocava Timóteo e Tito e Filemon. Ele colocava pessoas na vida de Paulo, e Paulo sabia o que estava acontecendo, e Paulo orava. Pedro, a gente orou hoje na escola dominical, ele vira para a menina e ressuscita a menina. Ele vira para um cidadão. A gente tem uma mulher que senta aqui do lado da igreja, que tem aquele pé super grandão, está lá todo domingo. Todo domingo eu olho para ela e falo, meu Deus,
queria ter a autoridade de Pedro e falar assim: ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, mulher. Né? Que coisa mais linda que a gente vê aqui na experiência desse apóstolo Paulo. E ele tem esse olhar, ele consegue enxergar com o olhar do Espírito. E eu creio que essa é uma promessa também para nós. Sabe quando você se sente perdido às vezes? Né? Eu sei o que é certo, mas eu não sei tanto como fazer. Eu conheço a doutrina, mas eu não tenho ânimo para orar, ânimo para ler a Bíblia. Eu quero obedecer, mas eu tenho outras motivações. Então, eu quero dizer que o segredo para você sair dessa crise é o Espírito Santo, porque é Ele que opera em nós o querer e o realizar. Então, ore, peça a Deus que lhe dirija, ore e peça uma dependência verdadeira. Se há algo em que Pentecostes nos ensina, é que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo foi enviado para habitar o coração de cada crente, e ele não é um visitante ocasional, mas ele é o Deus em nós. Talvez você esteja cansado de tentar com as suas próprias forças. Talvez eu e você tenhamos conhecimento, mas nos falte paixão. Talvez nós saibamos que o Espírito Santo deseja iluminar nossa mente, moldar o nosso coração e guiar nossos passos, mas nós não temos pedido isso. Eu quero dizer que hoje os céus estão abertos, a promessa está viva, o Consolador está aqui, e o Deus que em Pentecostes desceu com poder, ainda desce com graça, com fogo e com amor. O meu desejo é que nós não saiamos daqui do mesmo jeito, não caminhemos mais sem direção, que nós clamemos por um coração iluminado e clamemos por uma vida conduzida pelo Espírito Santo, muito parecida com a oração de Francisco de Assis: venha e ilumine as trevas do meu coração.